Assumo a tribuna na tarde de hoje para fazer breves comentários sobre o processo eleitoral do primeiro turno que se encerrou no dia de ontem. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral, na figura da presidenta ministra Carmen Lúcia, pela condução do processo eleitoral. E nós, brasileiros, temos muito que nos orgulhar de toda a tecnologia que desenvolvemos através das urnas eletrônicas, que faz com que, certamente, o Brasil seja um dos países do mundo, se não o país do mundo, que tem um processo de apuração do resultado das eleições mais rápido. Foi absolutamente impressionante ontem acompanhar o resultado das eleições em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, e muito rapidamente saber a votação e o resultado das eleições, não apenas para prefeitos, como também a eleição para vereadores. Creio que o processo eleitoral demonstrou claramente que a disputa se restringiu, ou pelo menos predominou nas disputas em todo o país, a discussão da temática local, da temática municipal, fazendo com que aquelas prefeituras bem avaliadas pudessem ter seus prefeitos, seus candidatos reconduzidos e também fortalecendo algumas lideranças no plano local. De parte do Partido Socialista Brasileiro, eu quero agradecer aos milhões de eleitores de todo o Brasil que deram uma vitória extremamente significativa para o Partido Socialista Brasileiro, o senador Paulo Paim. Quero cumprimentar, neste momento, o presidente do PSB, nosso governador Eduardo Campos, cumprimentar todos os nossos governadores, todos os nossos prefeitos, todos os nossos parlamentares, todos os nossos militantes que construíram essa vitória, não nesse processo eleitoral, mas que vem construindo essa vitória num processo político coerente, transparente, em que o PSB vem demonstrando muita eficiência na gestão pública, muita competência na gestão pública, muita transparência na gestão pública. Hoje, os resultados iniciais das eleições, divulgados pelos jornais, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostra o PSB como o partido de maior crescimento eleitoral em todo o país. Saímos de algo em torno de 310 prefeituras eleitas em 2008 para cerca de 422 prefeitos eleitos em 2012, sendo que disputaremos ainda o segundo turno em várias cidades brasileiras. Algumas capitais importantes, como Fortaleza, como Cuiabá, como Porto Velho, mas também em algumas cidades com mais de 200 mil eleitores, cidades polos em seus estados, como, por exemplo, Campinas, em São Paulo, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Mas se o PSB ampliou em mais de 100 prefeitos o número de prefeitos eleitos nessa eleição, nós praticamente dobramos o número de eleitores que confiaram no PSB e entregaram o destino das suas cidades para os próximos 4 anos a quadros do Partido Socialista Brasileiro. Mas é importante registrar o trabalho de crescimento coerente e sistemático. O PSB vem tendo uma curva ascendente eleição pós eleição, muito em função da sua coerência política, partido que trabalhou na construção do governo do presidente Lula, já lá atrás,
em 1984, na construção da Frente Brasil Popular, que lançou pela primeira vez o presidente Lula como candidato, mas também dando sustentação, uma sustentação política coerente ao presidente Lula nos últimos 8 anos e agora, há cerca de 2 anos, a presidenta Dilma. Um partido que, quando diverge com lealdade, diverge com responsabilidade, mas que tem consciência da sua responsabilidade com o país e que sempre colocou os interesses do país, os interesses do povo brasileiro, acima de qualquer interesse individual ou mesmo acima de qualquer interesse partidário. O PSB é um partido que constrói alianças em torno de objetivos muito bem definidos. A retomada do desenvolvimento sustentável, com responsabilidade com o país, com responsabilidade com o nosso povo, a partir da compreensão de que só tem sentido, a política só tem sentido se for utilizada como instrumento para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Em Pernambuco tivemos as vitórias mais expressivas. Elegemos o prefeito no primeiro turno, o que demonstrou de forma insofismável o acerto da decisão política do governador Eduardo Campos, maior liderança política daquele estado e, por que não dizer, do Nordeste brasileiro, hoje uma das grandes lideranças políticas, porque naquele momento o PT, que ocupava a prefeitura, não teve a capacidade de produzir unidade interna que permitisse ampliar, buscando a unidade das forças políticas progressistas da cidade de Recife. O resultado das eleições mostrou o acerto do governador Eduardo Campos ao eleger, ainda no primeiro turno, um gestor competente, um gestor testado na administração estadual e que esteve à frente de grandes programas implementados pelo governo estadual. Mas a vitória é mais expressiva. Mais de 80%, talvez 90% dos prefeitos eleitos no estado de Pernambuco foram prefeitos apoiados pelo governador Eduardo Campos. Governador que vem demonstrando uma capacidade de unificar forças políticas tão grande, inclusive forças políticas que até pouco tempo atrás eram adversárias em função das conjunções políticas, mas que conseguiu unificar em torno de um objetivo comum, que é o desenvolvimento do estado de Pernambuco e o desenvolvimento do Brasil. O mesmo aconteceu em muitos municípios daquele estado, onde todas as forças políticas apoiavam o governador e tinham também ali o apoio do governador Eduardo Campos. Mas conseguimos também outra brilhante vitória, a vitória da boa gestão, a vitória da capacidade de unir, da capacidade de unificar em torno de objetivos comuns do povo na cidade de Belo Horizonte, onde o prefeito Márcio Lacerda também foi eleito com a votação bastante expressiva já no primeiro turno, mostrando a qualidade da sua gestão, o que fez com que a própria presidenta Dilma, há alguns meses atrás, tenha dito publicamente, no lançamento de uma obra em Belo Horizonte, que estávamos ali ao lado de um dos melhores prefeitos do Brasil. Sem dúvida, um dos melhores prefeitos do Brasil, que teve esse reconhecimento da população de Belo Horizonte, que além de ser um grande gestor, demonstrou uma capacidade de unificação muito grande de um campo político que vai continuar promovendo o desenvolvimento na cidade de Belo Horizonte. Disputou a eleição, o senador Paim, com um grande quadro político nacional, um homem da maior qualidade, do maior respeito, por quem tenho a maior admiração, que é o ex-ministro Patrus Ananias, responsável por um dos programas mais importantes desenvolvidos no Brasil nos últimos anos, o que torna a sua vitória ainda mais expressiva e o que demonstra que o que estava em jogo ali não era uma questão nacional,
O que estava em jogo ali era o reconhecimento da capacidade administrativa, de uma administração eficiente, de uma administração transparente, de uma administração ao lado do povo, como foi a administração do prefeito Márcio Lacerda. Cumprimento, em nome de todos os socialistas de todo o Brasil, o prefeito Geraldo Júlio e o prefeito Márcio Lacerda nesse momento. Mas estamos também no segundo turno em mais 3 capitais. Como disse, a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, onde já elegemos no segundo maior colégio eleitoral daquele estado, a cidade de Ji-Paraná. Estamos no segundo turno na cidade de Fortaleza, onde certamente teremos um segundo turno muito disputado entre 2 forças políticas de esquerda, do PSB e do PT, e também ainda em Cuiabá, onde também teremos uma disputa no campo da esquerda entre o candidato do PSB e o candidato do PT. É importante registrar que o resultado eleitoral também demonstra um reconhecimento e um fortalecimento dos partidos da base de apoio da presidenta Dilma. Há um claro sinal de que a população entende que o Brasil está no caminho certo, o Brasil está no rumo certo, sob a liderança da presidenta Dilma. Alguns quiseram forjar determinados atritos, determinadas brigas que não se sustentaram, até porque a trajetória do PSB é muito clara, é transparente, é cristalina, e em nenhum momento nós nos deixamos seduzir por qualquer tipo de intriga, buscando mostrar o nosso caminho de proporcionar às populações das cidades brasileiras a melhor gestão para enfrentar aqueles problemas que a população enfrenta no seu dia a dia. Problemas de saúde, problemas de educação, problemas de segurança, problemas de infraestrutura nas cidades, no momento em que as prefeituras brasileiras passam por sérias dificuldades financeiras, o que exige maior qualificação dos quadros políticos nacionais. Nós, senador Paim, não tivemos eleições no Distrito Federal, mas participamos, em função das relações que construímos ao longo da nossa trajetória, das eleições no entorno do Distrito Federal, na região metropolitana do Distrito Federal, até ampliando, em função de convites de companheiros de partido, especialmente do PSB de Goiás, de vários processos eleitorais no estado de Goiás, apoiando legendas aliadas ou apoiando candidatos do PSB. Quero ressaltar o apoio e a vitória do companheiro Hildo do Candango, uma vitória bastante expressiva na cidade mais populosa da região metropolitana do Distrito Federal, a cidade de Águas Lindas. Companheiro Hildo do Candango, que já tinha sido candidato nas eleições passadas, apoiado por nós, mas que não ensejou conquistar a vitória naquele momento, mas que neste momento teve uma vitória bastante expressiva para uma cidade muito importante para todo o Distrito Federal e que contará com o nosso apoio para a promoção do desenvolvimento. Tivemos várias vezes ali, participamos do último comício e estamos muito satisfeitos com a vitória do companheiro Hildo do Candango. Registro também uma vitória muito importante da companheira Gisele Araújo na cidade ocidental. Companheira Gisele, que é filiada ao PTB, que é viúva de um ex-prefeito da cidade, reconhecido por sua administração, que fez um enfrentamento com a atual gestão e que mostrou de forma clara, cristalina, está muito preparada para os desafios da cidade ocidental. Uma vitória que também celebramos com muita alegria, a vitória da senhora Gisele Araújo na cidade ocidental. Lusiânia, a cidade mais expressiva da região metropolitana do Distrito Federal, uma cidade polo na região, também teve uma eleição do companheiro Cristóvão, apoiado por nós, esse do PSD, que teve
algo em torno de 70% dos votos, mostrando a vontade da população em eleger esse prefeito. Quero registrar uma campanha bonita, entusiasmada, mas que não ensejamos, não conquistamos a vitória, que foi a eleição em Formosa, onde o PSB apresentou o candidato a vice, Genedir Ribas, candidato a vice do candidato Ernesto Roller, que alcançou algo em torno de 48% dos votos, mas perdemos as eleições ali para o Itamar. Mas ainda apoiamos a candidatura do prefeito João de Deus em Água Fria, também vitorioso, tive a oportunidade de participar do processo eleitoral naquele município e vencemos com candidatos do PSB em 2 municípios importantes da Chapada dos Veadeiros, região de grande potencial turístico, de grande potencial ambiental e que tem uma relação muito forte com o Distrito Federal, especialmente com a juventude do Distrito Federal, que frequenta muito, especialmente o município de Alto Paraíso. Ali, vencemos as eleições em São João da Aliança com o candidato Atos por uma diferença de apenas 12 votos, salvo engano, uma eleição bastante disputada e que tivemos a oportunidade de participar e tivemos uma bela vitória com o nosso companheiro Alan, na cidade de Alto Paraíso, cidade que, no nosso entendimento, deve ser uma vitrine das boas práticas administrativas, da promoção do turismo sustentável. É ali que está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é ali que está um dos grandes referenciais turísticos do país e que precisa ter a sua infraestrutura melhorada para receber turistas brasileiros e para receber turistas estrangeiros que vão visitar o Brasil em função dos grandes eventos. Ainda participamos de uma outra cidade que tem alguma relação econômica com o Distrito Federal, a cidade de Iaciara, quando também um candidato, todas essas 3 cidades, senador Paulo Paim, no Vale do Paraná, onde também o PSB teve uma grande vitória com a eleição do Aguinaldo, com mais de 60% dos votos. Eu quero cumprimentar todos os eleitores, todos os candidatos, os vitoriosos e os derrotados, todos os candidatos a vereadores eleitos, desejando que todos estejam à altura da confiança da população. Nós todos nós políticos, temos um grande desafio, que é o de resgatar a imagem da política como instrumento essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Do ponto de vista agora, passadas as eleições, eu quero mandar um recado a todos os prefeitos da região metropolitana do Distrito Federal, vitoriosos, tenham sido ou não apoiados por mim, mas o meu compromisso é com o Distrito Federal e é com essa região, e nós estamos inteiramente à disposição para buscar contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Distrito Federal e de toda a região metropolitana. E quero, neste momento, aproveitar para abraçar todos os militantes do Partido Socialista Brasileiro, de norte a sul do país, de leste a oeste, todos os militantes, eles sim, são os grandes responsáveis pela vitória do PSB, vitória que está sendo saudada pela imprensa como o grande partido, o partido que obteve a maior vitória eleitoral nessas eleições, que, repito, não foi uma vitória construída no processo eleitoral apenas. É uma vitória que vem sendo construída por anos de coerência, por anos de compromisso com a população brasileira e com boas gestões administrativas nas prefeituras e governos de Estado que temos a honra de ocupar e também no exercício dos mandatos parlamentares, sejam eles de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais e senadores. A todos os militantes do Partido Socialista Brasileiro, o nosso abraço e o nosso muito obrigado.